Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho, comentarmos aqui os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, daquilo que nós conseguimos entender, né? Que a doutrina espírita vem nos trazer, sabendo que esse Evangelho é o único caminho, né? Que nos levará ao encontro da perfeição no caminho do Criador. Nós, abrindo um livro do Emmanuel, Fonte Viva, deparamos com a lição 147, que diz assim: refugia-te em paz. Aí, quando eu li essa refugia-te em paz, eu pensei assim, realmente, o mundo vive num burburinho, né? Se nós formos ver, desde quando eu era criança, eu vejo falar assim, o mundo está em crise. Eu nunca vi dizer uma época que dizia assim, o mundo está bom. Nunca. Sempre estava em crise. Era uma coisa que acontecia, aí falava lá do exterior, falava daquelas coisas todas que aconteciam, de guerra em tal lugar, e papapá, sempre estava em crise. E agora nós estamos numa época que o mundo está em crise. Né? Nós estamos realmente em crise. Mas por quê? Porque a crise é própria do ser humano atrasado, né? Aquele que ainda está imperfeito. Porque é a crise que faz o homem caminhar. Tem um ditado popular que diz: a dificuldade é que faz o sapo pular, né? Se não tivesse dificuldade, o sapo ficava parado lá, a cobra vinha e pegava ele, né? Então, ele tem que pular para poder fugir da dificuldade. Isso aí é próprio da nossa imperfeição. Nós não somos ainda sapo, né? Já estamos naquela imperfeição nossa. E nós temos que pular para poder nos livrar das nossas dificuldades. Então, a crise é natural na vida do ser humano, na vida do homem ainda aqui na Terra. Essa crise que nós vivemos atualmente, ela, por exemplo, quando nós vivemos uma crise, quando a gente olha, a gente vê que realmente é resultado de problemas que ficaram passados, né? Elas criam as crises no momento. As crises de agora, conforme nós formos viver ela, conforme vamos procurar resolver esses problemas atualmente, vai formar o futuro, que vão ser as crises do futuro, né? Porque nós vamos assim de crise em crise, de situação em situação, porque nós vamos aprendendo e vamos crescendo, não é? Porque se não houver as dificuldades, se não houver as coisas, como é que nós vamos aprender? Né? Mas aí, dentro dessa dificuldade toda, dessas crises que a gente vive, será que nós não temos que ter paz? Né? Como é que Jesus fazia? Jesus vivia com os apóstolos, mas de vez em quando ele se retirava. Não é? Ele ia para o Monte das Oliveiras para poder meditar, orar. Ele que era o Espírito perfeito, o modelo da humanidade, fazia isso. Não é? Imagina nós. Precisamos muito disso. Do contato com Deus. E o contato com Deus através da natureza. Porque o que é a natureza? É a criação de Deus, né? Os homens vivem negando Deus. Porque os cientistas dizem, porque Deus não existe, Deus não sei o que. Aí eu fico pensando, poxa, como é que pode o camarada dizer que Deus não existe se ele vê o universo? Aí, ó, esse universo imenso. Quem criou esse universo? Não é? Então, eu quero dizer que ele saiu do nada? Então, para mim, não. Se você olha um corpo, por exemplo, um corpo humano, né? A forma humana do corpo, a biologia, as leis que regem esse corpo todinho, os fenômenos que acontecem lá dentro do nosso corpo para que nós possamos viver. Quem fez isso? Foi o homem? O homem descobriu muita coisa, porque ele vai estudando o corpo humano e vai descobrindo como é que acontece, como é que é isso e aquilo, é a digestão, é a circulação do sangue, é o cérebro que funciona assim, é não sei o que lá mais, é neurônio, é não sei o que lá mais. Eles vão dando nome às coisas, mas eles vão dando nome às coisas que já existem. Eles não criaram aquilo. E depois tem a testemunha que chega e diz, Deus não existe. Para mim, né, eu tenho firme dentro do meu coração, na minha vida, de que o Criador existe sim. Não sei quem ele é, ou o que ele é, porque no livro dos Espíritos não diz quem é Deus, ele diz que é Deus, né? Não sei, não tem nem capacidade para isso. Mas que ele existe, existe. Porque se a obra dele está aí, logicamente, e ele não ia criar uma obra, como a nossa Terra, por exemplo, é uma obra de Deus, né? Ele mandou aqui um missionário muito, muito importante para que construísse esse nosso planeta, para aquela determinada quantidade de almas que ele criou, que ele estava para a perfeição, para conviver nesse planeta, aprender aqui, trabalhar, evoluir aqui nesse planeta e tal.
é a casa de Deus, faz parte da natureza, essa nossa terra maravilhosa. E é uma terra maravilhosa, como a Selma estava falando aqui agora, que ela veio lá do Tocantins, as coisas lindas que existem na nossa terra, no nosso Brasil, você vê fora, no nosso Brasil, né? Lá no norte do país, a maravilha que a natureza mostra para nós. É Deus ali, gente, isso ali é Deus. Aí nós vivemos nesse mundo e criamos as crises, vivemos nessas dificuldades todas. Embora toda a grandeza de Deus, embora toda a bondade de Jesus nos dá as coisas mais belas que existem nesse mundo, nós criamos problema. Por quê? Nós somos ainda imperfeitos. Vamos pensar numa coisa. Você faz uma escola muito bonita para criança, para as crianças estudar. Elas vão aprender ali naquela escola e tal. E pega aquele bando de criança, né, bem levada, porque é o próprio das crianças, e taca dentro daquela escola. O que elas vão fazer ali dentro? Vão fazer uma arruaça ali dentro. Vão fazer... Se chegassem tudo quietinho, bonzinho, e aproveitasse todas as instalações, com todo cuidado, não depredasse nada, cuidasse de tudo, corria que era uma maravilha. Porque tem toda a condição para isso. Mas acontece que quem vai para lá não sabe usar aquilo. Está aprendendo ainda como é que vai usar. E outra coisa, né? E você faz uma coisa muito bonita e entrega na mão de quem não tem condição de usar, para que ele possa aprender a usar aquilo. E vem os outros que têm mais condição para ensinar aqueles como usar aquilo ali. É o que aconteceu com a nossa terra. Jesus fez esse planeta maravilhoso, lindo, cheio de recursos, e os espíritos que reencarnaram, espírito atrasado. Aí eles mexem com a natureza, eles mexem com tudo, como o caso da escola, que as crianças vão lá, é a mesma coisa. Né? A nossa escola, que é a terra, viemos aqui e mexemos com a nossa terra. E isso causa os burburinhos, as crises. Mas tem uns que ficam mais, que começa, conforme vai aprendendo, né? Vai desenvolvendo mais coisas, pensa assim, poxa, isso aqui não é bom não. Porque no início, essa crise, tem muitas pessoas que até se alimentam dela, mas chega um ponto que você satura. Você fala, isso não é bom, eu quero sair disso. Eu não quero mais viver nessa vida de tumulto, de sofrimento, de dor, de revolta. Eu não quero guerra, não quero mais viver nisso. Que são as guerras particulares, são as guerras das nações, todo tipo de guerra, né? Não quero mais viver, porque eu não sou feliz. Porque geralmente a pessoa vai, né, faz tudo isso procurando felicidade. É a felicidade que o está procurando. Mas ele sabe que é engano, ele está enganado. A felicidade não é por ali. Ele chega à conclusão, depois de muito tempo, de aprendizado, de luta, que aquilo ali não é o caminho certo. Que o que ele está procurando não é por ali que ele vai. Ele para e começa a pensar, o que eu faço? Aí ele tem que dar uma parada. E começa, então, o problema da gente começar a meditar. Né? Quando o espírito evolui mais, ele começa a entender isso, que ele tem que dar aquelas paradas para meditar, para pensar, para analisar, para ver o que está acontecendo na sua vida. E esses momentos de refúgio são muito importantes para nós. E como nós vamos nos refugiar em paz com o mundo que nós estamos vivendo? Aonde, gente? Como? Muitas vezes é difícil encontrar, às vezes, um companheiro, você chega todo animado, com a porção de ideias que você aprendeu, que você estudou, que você viu no Evangelho, que você viu no seu lá. Aí encontra um companheiro, você vai todo feliz. Quando tu chega lá, tu começa a conversar com ele, tu está vendo que ele não tem a menor condição. Ele não pensa nada igual a você. Ele tem pensamentos completamente diferentes. E aí? O que você faz? A gente fica... É isso que acontece muitas das vezes. Quando Jesus diz, refugia-te em paz, né, ele fala para nós nos refugiarmos para dentro de nós, para o nosso coração, para o nosso interior, para que nós possamos encontrar essa verdadeira paz. É difícil encontrar paz para um espírito ainda imperfeito, vivendo no mundo que nós vivemos, nas situações que nós vivemos, com a compreensão que nós temos. Mas nós já sentimos essa necessidade. Parece que alguma coisa grita dentro da gente que a gente precisa ter essa parada.
ter esse momento de raciocínio mais profundo, né? Penetrar mais nas coisas, não vivermos só na superficialidade, né? Porque a gente vive, o problema todo é que a gente vive na superficialidade, nós não aprofundamos nas coisas. Então as coisas passam pela gente sem deixar aquilo que nós precisamos tirar dela. Porque o objetivo é nós vivermos a situação, passarmos pelas experiências e tirarmos proveito dessas experiências. Quando a gente passa superficialmente, nós não levamos o lucro, o benefício que aquilo poderia dar para nós. Por quê? Porque não meditamos, não paramos, não pensamos, né? E um lugar muito importante para tudo isso é dentro de nós, lá no nosso coração. Nós entrarmos para dentro de nós e procurarmos encontrar essa paz dentro de nós. Eu vou ler a mensagem do Emmanuel, para ver se a gente consegue. Já falei muita coisa da lição aqui. A gente fala até, né? Mas eu vou ler a mensagem ponto por ponto, para ver se a gente consegue, porque com a palavra do Emmanuel é um espírito, né, muito evoluído, né? Uma capacidade muito grande, experiência, um irmão mais vivido, né? Ele tem condição de nos ensinar com muita profundidade. Nós vamos encontrar, então, como nós fazermos isso, né? De que maneira e onde. Ele diz assim: há muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. É aquele negócio que eu te falei, é a bafunda danada, você vai para lá, vai para cá, você não tem nem tempo de fazer as coisas mais importantes que você precisa fazer, você não faz. Porque você vive tão perdido, tão desorientado, tão correndo para lá e para cá, que não tem tempo para fazer as coisas mais importantes da vida. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Então, é o que o Emmanuel fala. Nós vivemos no mundo, um tumulto danado, corre para cá, corre para lá, vem para cá, vai para lá. Dá uma parada e procurar vir para dentro de nós mesmos, no nosso coração, e orar. É o que Jesus fazia, né? Quando ele ia para o Monte das Oliveiras, não era para orar? Era para orar que ele ia para lá, fazer as orações dele, as coisas dele. Afastado do mundo, longe do tumulto, né? Aquilo ali era uma parte física, mas a gente pode interpretar isso como uma coisa moral. Se afastar com o nosso sentimento, procurar o nosso coração. Ele diz: todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Vive tão preocupado com as coisas materiais, é o trabalho, é o dinheiro, é possuir aquilo, é comprar aquilo, é ver um problema ali, um problema aqui. A gente esquece que nós somos espíritos imortais. Que nós chegamos aqui pela porta do renascimento, porque nós já existíamos antes de nascer, e vamos viver depois do túmulo. A gente esquece disso. Não é? A gente esquece disso. E não nos preocupamos em procurar o alimento espiritual, que é o mais importante para nós. Que é aquilo que nós vamos levar quando nós sairmos daqui. O que nós vamos levar quando nós sairmos daqui? A nossa inteligência, aquilo que aprendemos, os sentimentos. Isso que nós vamos levar. Isso é da alma. O resto é do corpo, da matéria. Vai ficar aqui. É como eu falei, serve como experiência para quando você passar por ela, você tirar alguma coisa. O que é essa alguma coisa que você vai tirar? É justamente desenvolver os seus sentimentos, a sua inteligência. É isso que a gente vai tirar e vai levar com a gente. O resto vai ficar aqui. Mas a gente fica tão preocupado só com as coisas materiais que a gente não se preocupa, não tem tempo para pensar dessas coisas mais importantes, que são as coisas espirituais, que a gente pode tirar da nossa vida que nós estamos vivendo aqui. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusão. A pessoa vive a vida inteira querendo, de qualquer jeito, possuir, preocupada em ter dinheiro, Quando desencarna, chega no mundo espiritual, vai ver que não levou nada, porque ela se preocupa só com as coisas materiais, vai chegar pobre lá. Aí chega desesperada no mundo espiritual. O que é que eu tenho? Não tenho nada. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Só vive preocupado no prazer, nas alegrias do mundo,
Para tudo que está preocupado só de... Eu quero ser... As pessoas falam assim, eu quero ser feliz. Né? Eu quero ser feliz. Aí só vive no carnaval, é não sei o quê, na chopada de final de semana, é no festival tal de não sei o quê, naquilo. Isso é bom? A gente pode ver? Pode. Mas a pessoa só vive nisso, poxa. E a parte espiritual, você não para pensar? Aí a pessoa só vive nisso. Não vive outra coisa. Quando ela desencarna, ela vai encontrar o quê? O tédio. Ela vai ficar num sofrimento tão grande, porque tudo aquilo que ela gosta, que ela vive, que ela alimenta dentro dela, ela não vai encontrar lá. E ela vai ficar no tédio, no isolamento, porque não levou nada quando ela saiu daqui. Tudo que ela tinha, ela deixou aqui também. Que são, porque tanto as coisas materiais que deixou, das coisas físicas mesmo, até dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Das alegrias fugazes, dos momentos passageiros, das coisas que não tem profundidade, que não está na profundeza do nosso coração. Nunca houve no mundo tantos tempos de pedra como agora, para a manifestação da religiosidade. A gente vê templos religiosos de todos os tipos, de todos os matizes, né? E jamais apareceu tamanho e volume de desencanto nas almas. Os homens estão tanta igreja, tanta religião, tanta coisa, e os homens estão desencantados. Ora, e o que está fazendo esses templos religiosos? Não está fazendo a sua função. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. A gente vê, antigamente as pessoas trabalhavam, não tinha hora para largar, nem hora para pegar. Chegava, pegava do trabalho, a hora que chegasse, pegava do trabalho e ficava trabalhando até o final do dia, não tinha horário, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha direito a nada. Mas aí começou a surgir as leis, né? Os homens começaram a ver que isso não era bom e começaram a criar os regimes, né? Aí criou-se a lei trabalhista, criou-se o salário mínimo, que o patrão é obrigado a dar aquele valor fixo, antes não tinha, dava aquilo que o cara queria, aquilo que ele podia dar, aquilo que o cara aceitava. Os acordos geralmente eram muito a favor de quem tinha mais recursos do que o necessitado mesmo. Aí, quando criou tudo isso, facilitou, né? Mas as coisas ficou mais equilibradas. Então, a legislação vem reduzindo a atividade das mãos. Das mãos. Como nunca, no entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. O homem não está sabendo o que fazer do tempo que sobra. Eles não tinham tempo para nada. A legislação veio, criou tudo isso, criou direitos, aí sobrou mais tempo para o homem, ele não sabia o que fazer com esse tempo. Ficou perdido. Então tem que procurar aproveitar isso, né? Sempre quando vem alguma coisa em benefício para a gente, aquilo que nós sabemos que trabalhar é para tirar proveito daquilo que nós estamos recebendo. Senão não vamos saber viver aquela situação, não é? Mas vai levar um tempo para você também aprender. Porque é como eu estava falando no negócio da crise, né? Isso não deixa de ser uma crise, né? Você está numa situação, você tem uma porção de coisa, você tem um tempo vago, você não sabe o que fazer dele, você está numa crise. Aí você vai ter que aprender como viver aquilo ali, como aproveitar aquele momento. E só depois de muito tempo, depois que passa um espaço de tempo grande, é que você vai começar a entender, aprender a viver essa situação. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Antigamente, as pessoas faziam muita força, né? O homem trabalhava igual animal, quase uma limária. Era tudo carregado das costas, era tudo na base da força. Aí vieram as máquinas, né? As grandes máquinas, que começaram a fazer o trabalho grande do homem. O homem já não precisou mais fazer tanta força. Eu me lembro que eu trabalhava numa oficina, nós tínhamos um guincho lá, que a gente botava coisa assim, naquelas chapa pesada pra caramba, metia um gancho assim, apertava o botão assim,
Aquilo levantava, não tinha que levar, botava lá no lugar que é para a gente fazer lá o trabalho que precisava fazer. Antigamente tinha que pegar do lado de lá, do lado de cá, levantar e sair carregando. Meu pai trabalhava morava no interior, ele disse que para cortar uma árvore, tinha que vir aqueles homens tudo de machado na mão, aí cortava aquilo tudo com machado, cortava aquilo tudo, depois aquele tronco era carregado pelos animais, puxado por correntes, aí eles faziam uns cavaletes, botava um sacrifício danado, botava aquela história em cima do cavalete, e vinha aquelas serras enormes, e aqueles homens fortes para caramba, não era qualquer homem que podia trabalhar na serra, não. Quem trabalhava na serra era só cara forte mesmo. Botava aquela serra assim, fazia assim, um empurrava para baixo, aí você levantava a serra para cima, o outro forçava para baixo, levantava, até serrar uma tábua, fazer. Tudo era uma coisa, gente. Hoje você pega uma motosserra lá, daqui a pouco tá todas as tábuas prontinhas lá. Mete na serraria, tem aquelas tábuas modernas, já sai tudo prontinho. Eu vejo no YouTube, fico, meu Deus do céu, que coisa horrível. Então, o que as máquinas fizeram? Fizeram isso. Agora, o que o homem aproveitou com isso? Começa a ver as disputas, começa a ver cada um faz mais do que o outro. Quando um tem uma tecnologia que ele domina, ele procura usar em benefício dele e em prejuízo do outro, porque fica aquela disputa, né, entre os homens. Em vez dessas descobertas servir para poder harmonizar a vida, ela cria problemas. Porque é um querendo superar o outro. São as guerras. As guerras científicas, as guerras de todo tipo que a gente vê. Que um querendo superar o outro. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores. A economia nunca teve tanto progresso, né? Existe curso de economia de todo jeito, né? São vários tipos de economia que a gente vê falar. O homem estuda, o homem já conhece, sabe fazer tudinho já. Selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhe as colheitas, mas com os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais verificou-se, entre os encarnados, tamanha escassez de pão e vestuário. Então, a técnica econômica, né? A produção, avançou a técnica da produção econômica. Você usou uma técnica para que o seu trabalho, a sua economia avançasse, né? A técnica econômica, né? Você vai trabalhar, por exemplo, se o cara plantava um algodão com enxada lá, com coisa e tal, hoje vem um trator, técnica, né? Melhorou a economia, né? Melhorou a economia. Técnica para melhorar a economia. Tá, usou tudo isso aí. Mas nunca como ele fala aqui, ó, avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando algodão e trigo para intensificar-lhe a colheita. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. É muita gente sem roupa e sem comida. Isso não vai longe, se a gente olhar bem, a gente vai ver. Né? Nós não vamos sentir o quê? Que tudo isso, inclusive, há um desperdício muito grande. Um desperdício muito grande. Enquanto uns passam fome, outros têm necessidade. Né? Enquanto uns vivem na abundância, outros vivem na miséria. Um mundo tão rico, com a tecnologia tão avançada, era para ter tanto sofrimento, tanta miséria, tanta dor como a gente vive assim? Não era, né? Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Então vamos olhar aqui uma por uma. Ó. Vamos dizer aqui, ó, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, quando Jesus ainda estava aqui entre os apóstolos, lá trabalhando,
A maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos. Até hoje, os homens ainda continuam na mesma coisa. Não mudou nada. Entre a procura desorientada e o achado falso. Porque aquilo que eu falei, o cara está perdido, ele tá procurando alguma coisa, ele não sabe o quê, né? Vive perdido pelo mundo, desorientado, procurando, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E vive procurando. Quando ele acha que ele está procurando, ele vai ver que aquilo é o ouro de tolo. É falso. Aquilo que ele estava procurando, ele achou, mas ele vai ver, não é isso que eu quero, isso aqui é falso. Né? A procura desorientada e o achado falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. Eu conheço muita gente que fala assim, se eu soubesse isso quando eu era mais novo, não teria passado tudo que eu passei. Né? Está com a vida, está com a velhice desiludida, porque perdeu a mocidade. E muitas das vezes, não vamos negar aqui, todo mundo tem chamamento, todo mundo é chamado. Queira ou não queira, é. Mas é que a gente faz de ouvido moco. Quando a gente tem saúde, tem força, tem dinheiro, tem tudo que a gente precisa, a gente não dá atenção para as coisas importantes. Não dá. Só que quando aquilo falha, aí você lembra, aí você já não tem mais, não pode mais, já perdeu, não é? Quando você é jovem, você pode trabalhar muito, fazer coisas. Você fica mais idoso, mais velho, cansado, o corpo, a máquina já está gasta, desgastada, não tem mais condição de fazer a mesma coisa que fazia quando era novo. Aí que você vai ver. Parece que é uma coisa que você vive iludido. Alguém que está te iludindo, está te enganando ali aquele tempo todo. Aí quando você acorda, o tempo já passou e você não. Então, o mundo vive assim, perdido na desilusão da juventude, depois da velhice. Na velhice. Como é que diz aqui? Na velhice desiludida. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. A saúde menosprezada, já falando aqui, a pessoa tem saúde, tem força, tem tudo, mas ele menospreza a saúde porque ele gasta a saúde dele, as energias dele, com as coisas sem importância, no desregramento, não é? No desregramento. Em vez de procurar ter a parcimônia, procurar ter o equilíbrio, né? Ele vai, desgasta tudo isso assim, como filho pródigo que vai entregando tudo sem se preocupar com amanhã. Perdido, desorientado. Aí, quando ele entrega essa saúde assim, ele vai encontrar o quê? E, olha só, a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Por quê? Porque existe moléstia com proveito? Existe aquela moléstia que você vive, ela tem proveito para você. Aquela que você que você passa para ela, para poder crescer, né? Mas quando é você que procurou aquela moléstia? Porque no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Bem-aventurado da Aflito, tem uma parte até lá que diz lá, Kardec, comentário de Kardec, diz que 70% que nós passamos de sofrimento, de dor, nós criamos, nós próprios criamos. A 30% é o que nós trouxemos de vida passada. Então, quer dizer, a gente está perdido, gente. Esse sofrimento, essas dores, essas doenças que nós causamos, é doença perdida, doença que nós não estamos. Nós criamos, agora temos que resolver. Podia estar lá na frente, mas temos que resolver isso aqui que eu criei agora. Podia ter deslanchado, crescido mais, mas como eu arranjei um problema aqui agora, eu estou parado aqui resolvendo esse problema, até para poder, quando ele ser resolvido, eu continuar a caminhar. É isso que a gente faz. Então ele diz assim, e a moléstia entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. A encarnação toda foi perdida. Você chega no fim da sua vida, você vê que você perdeu a sua encarnação. Aí você vai morrer, você vai ter que, vai desencarnar. Aí entra, poxa, agora, o que eu vou fazer? Mas agora já perdeu tudo, agora está em... O negócio é chegar no mundo espiritual, na situação que chegar, procurar se reequilibrar, se preparar para voltar para outra encarnação. Porque é aí que a gente vê a grandeza e a bondade do Criador, gente. Que ele dá a oportunidade para que nós possamos começar tudo de novo, né?
começar outra vez aquilo que a gente fez e tal. Aí é que está a bondade e a graça de Deus. É aí que está. Quando a gente fala a bondade de Deus, a graça de Deus, é aí. Que Ele dá tudo de graça para nós e Ele tem a bondade de sempre nos dar a oportunidade, de sempre mudar, de sempre modificar, de sempre aproveitar novamente outras oportunidades na porta da reencarnação para que nós possamos progredir. Então, ele diz assim: é possível, ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultive o interesse de tua alma. Então, se nós já estamos com isso, vamos procurar agora, de vez em quando, parar um pouquinho na nossa vida. Às vezes, o dia que está todo tumulto, né? Até na hora de dormir, é a hora que a gente pode até aproveitar para isso, né? Depois que já passou o dia todo daquela coisa, agora chegou a hora da nossa, um tempinho que nós vamos ter para poder fazer um balanço, como foi a nossa vida, né? O que eu fiz hoje de bom, o que eu podia ter feito de bom, o que eu posso fazer e tal, parar, pensar, orar, agradecer a Deus pelas coisas boas que fez, pedir força para que não cair novamente nas coisas que nós caímos, fazer esse balanço, fazer essa meditação, né? Dentro de nós, procurar fazer isso. Eu me lembro que tinha um homem, ele era até uma pessoa muito ignorante, mas ele tinha uma mania que falava assim, o camarada chegava, falava alguma coisa, e falava assim, esse cara não está com nada, pai. Ele acorda que nem um burro e dorme como um cavalo. Quer dizer, ele não para pensar, não é? Falava assim. Mas ele estava certo, sabia? Por que os animais fazem? Isso, eles param, o animal para pensar? Ele para raciocinar, dorme na hora de dormir? Não, ele acorda. Então, nós somos assim ainda. A gente não para, gente, para pensar que nós não somos mais aqueles animais inferiores ainda da natureza. Nós já somos o homem, já somos o espírito. Nós temos que parar para pensar nisso. O animal, o ser inferior, ele ainda não tem consciência de si mesmo, nem tem consciência de que Deus existe. Nós já temos consciência de que existimos, né? Penso, logo existo. Tem até uma frase famosa do Descartes. E já temos a consciência de que Deus existe, gente. Então nós não podemos fazer mais isso. A gente tem que parar para pensar nisso. Pensar, analisar, agradecer, pedir força para continuar, para não voltar outra vez a cair naquilo e tal. Nesses momentos, quando ele está dentro da crise, como eu falei aqui no início, a gente está sempre em crise, né, a humanidade, nesse momento é o momento da paz. É o momento que você encontra o repouso. E o que acontece? Quando você trabalha muito, você precisa fazer um repouso, né? Quando você repousa, que você volta para o trabalho, você volta mais fortificado. Se você não descansa direito, uma pessoa que trabalha durante a semana toda, mas ela não consegue dormir à noite, não descansa, não faz... Ela vai chegar um tempo que a gente chama de estafa, né? A pessoa vai ficar estafada, vai ficar cansada demais, vai cair, vai desmoronar. Agora, se você trabalha, mas você tem seu tempo de descanso, no dia seguinte você acorda mais preparado, com força para continuar a trabalhar. De período em período você faz esse descanso, continua de novo, faz o descanso, retempera, começa de novo. É isso que a gente tem que fazer espiritualmente também, com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a nossa alma. Não pode esquecer dela. A gente não pode esquecer de nós mesmos. Nossa alma somos nós próprios, né? Nós não somos esse corpo, nós somos... Então nós temos que pensar em nós mesmos, nesse momento, parar a pensar. Trabalhar isso dentro de nós, para que nós possamos, nessa crise que se vive o mundo, os momentos de paz que a gente pode encontrar. É nesse momento que a gente encontra essa paz. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. Eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte: Ismael, eu quero fazer o culto cristão na minha casa, mas a coisa é tão difícil, que não tem um lugar na casa que eu não posso fazer. O que é que eu faço? Eu vou para dentro do banheiro, tranco o banheiro, levo o evangelho lá para dentro e faço o culto dentro do evangelho, dentro do banheiro. Às vezes a gente quer procurar realmente, gente, um lugar para descansar e não encontra paz, não. O mundo cheio de dificuldade. Você vai para ali, a pessoa chega, entra até em desespero. Pô, o que está acontecendo? Mas aí é a hora que você tem que parar para pensar, né? Aí você não vai encontrar esse jardim, como diz aqui, ó. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. Vai encontrar dificuldade para todo lado.
nem algum pedaço de natureza física onde repouso do cansaço material. Às vezes é possível que a pessoa não encontre o mesmo lugar nem para descansar. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Porque aquele lugar ali é teu. Ninguém vai invadir. É teu. Porque está dentro de nós, lá no nosso coração, aquilo ali é nosso. De cada um de nós. Outro não vai penetrar. Se você não deixar. Também tem isso, né? Às vezes as pessoas dominam as outras e não invade o coisa da pessoa, porque a pessoa deixa aberto. Mas se você tem consciência disso, e aquilo ali é seu lugar, você pode, ali você manda, ali você vai saber fazer o que você quer. E por mais que em volta você encontre dificuldade, ali dentro você é senhor de si. Você é o senhor. Isso aí Deus deu a todo mundo. Então a gente tem que pensar nisso. Não encontra lugar para nada, para meditar, nem para coisa, não encontra lugar para descansar, mas vai para dentro de si mesmo. Procura no seu interior esse lugarzinho e procura meditar. Essa irmã que fazia o culto cristão dentro do banheiro, pô. Quer dizer, para poder fazer. Ela disse que depois de um certo tempo que ela foi fazendo, hoje ela já faz na sala, direitinho, com tudo. Tá? A situação mudou, a Clara sabe quem é. As coisas mudou, a vida dela mudou, foi melhorando. Mas ela teve que começar assim. É isso que a gente tem que fazer. A gente vai encontrar. Se a gente procurar, a gente vai acabar achando um lugar. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. Olha, tem ansiedade, tem coisas que vivem dentro da gente, que acompanha com a gente de um lado para o outro. São aquelas coisas importantes de cada um de nós. Cada um de nós temos uma coisa importante em nós. Que nós queremos realizar, que nós queremos, os sentimentos nossos, o nosso eu lá dentro, nossos anseios, que são o anseio natural do espírito de progredir, de crescer. Mas como nós somos espíritos individuais, cada um temos uma característica, né? E esses sentimentos circulam dentro de nós. Então ele diz assim, ó, há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Vão e voltam, o mundo anda para lá, anda para cá, e você não consegue reunir eles, não consegue, né? Depois vem assim, passam apressado do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos. Você não consegue modificar. Você tem aquele anseio, ele vai e volta, mas ele volta do mesmo jeito, você não consegue, você fica ali. Sempre os mesmos. Incapacitados de acesso à luz espiritual. Você está tentando procurar desenvolver, estou procurando resolver esse problema, não estou conseguindo entrar, né? Não estou. São os princípios fantasistas de paz e justiça. Eu vejo tanta gente procurando, eu estou procurando a paz. Não, eu quero justiça. Tanta pessoa, né? As pessoas vivem procurando fazer isso, quer fazer justiça. De amor e felicidade que o plano da carne te impõe. É a vida material. É a vida que nós vivemos. Né? Os homens vivem falando de justiça, de paz, de amor, de felicidade. Mas que felicidade é essa? Que amor é esse? Que paz é essa? Não é? Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Então, essas necessidades, que nós estávamos falando aqui, elas às vezes são importantes. Por exemplo, você vai viver a tua vida, você vai ter a tua família, vai ter o meio que você vai viver, você vai ter que ter alguma coisa, você vai ter que ter casa, você vai ter que ter uma casa, uma família, você vai ter que trabalhar para conseguir viver, para sustentar a sua família. É natural, porque as coisas materiais também são importantes. As experiências de felicidade, de alegria, de amor entre as pessoas também é necessário também existir, não é? É muito importante. Então, em certos momentos da vida, elas são importantes. Mas se nós nos ficarmos só nela e não voltarmos, como eu estava falando no início, a gente fica agarrado às coisas materiais e não pensa nas coisas espirituais, nós vamos nos tornar escravos dela. Por exemplo, o camarada que fica lá, o cara fala, eu tenho a minha família, eu vou trabalhar dessa, porque eu vou comprar uma porção de casa, uma casa para cada filho,
vou deixar uma fortuna muito grande para meus filhos, para quando eu morrer, a minha família viver 300 anos, 3 gerações, 4 gerações, sem passar necessidade nenhuma. Eu vou fazer isso. Poxa, o camarada está perdido, coitado. Ele está enganado quando ele vive assim. Ele passa a ser o quê? Escravo daquilo ali, porque ele não pensa que existem outras pessoas no mundo, que não é só a família dele que existe, que para a família dele ser feliz, as outras também têm que ser felizes, né? Num mundo onde só um é feliz, não existe isso, porque a felicidade ela não pode ser única, ela tem que ser compartilhada com todos. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos encontrar paz no mundo. Aí o cara fica preocupado com isso, ele passa a ser escravo dessas ideias e não raciocina, que a coisa é muito mais ampla, que ele tem que trabalhar pela humanidade. Nós temos que se preocupar com a nossa família? Nós somos pais, somos, né, mães. Temos nossos pais, nossos filhos, nossos sobrinhos, aquelas pessoas que estão pegadas a nós, a nossa família, nós temos que se preocupar com elas? Temos. Mas e os filhos dos outros, sobrinhos dos outros, e as outras pessoas das outras famílias? Também nós não temos que preocupar? Temos. Porque eu estava falando aqui no começo, não adianta você criar uma família feliz num lugar onde todas as outras famílias não são felizes. Você não vai conseguir a felicidade. Igual a história do homem que tinha lá na Índia, ele era riquíssimo, mais riquíssimo. Ele era um daqueles marajás, muito rico mesmo lá da Índia. Mas ele não podia sair do palácio dele. Ele vivia cercado naquele palácio dele e ele não podia sair. Porque toda vez que ele saía do palácio um pouquinho para aproveitar, para poder coisa, ele era cercado pela turba de miseráveis que ia cercando ele, querendo as coisas. Ora, meu Deus, o cara vivia só para ele, negócio cercado ali em volta, toda miséria. Quando ele saiu um pouquinho, ele era logo cercado, não podia ser feliz, né? Agora, se a pessoa distribuir tudo, né? For distribuir e tal, cada um distribui com outro, com outro, com outro, com outro. Você sai na rua, você assume. E acontece, porque depois no final, isso a gente já sabe, né? Que, na verdade, a família material ela é um aprendizado para que nós possamos viver a família universal. Então não adianta ninguém ficar pensando que vai ser feliz, né? Que vai trazer felicidade para os seus, para a sua família, para os seus familiares, para aquelas pessoas que ele ama, e não vai se preocupar com os outros. Ele não vai ser feliz. Ele vai ficar preso a tudo isso, escravo daquilo ali. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás a verdadeira noção de paz e de justiça. Quer dizer, aquilo que a gente estava procurando, o cara está querendo a paz, está querendo a justiça. Procura, porque só dentro, quando tu fala isso, dentro do nosso coração, só nós mandamos, é nosso lugar. Ali a gente vai encontrar, né, as noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Então, nós só vamos ser felizes, a felicidade não está fora de nós, né? Não está do lado de fora, a felicidade está dentro. Nós não vamos procurar a felicidade fora de nós. Trabalhar a felicidade dentro de nós, mas sempre preocupado também em espalhar, né, para os outros aquilo que nós temos, de material, de emocional, de tudo que nós temos, né? Se nós somos um homem, uma pessoa que tão intelectualizada, procurar passar aquilo que a nossa intelectualização conseguiu fazer em nós, um pouco para aquele irmão que não tem, né, ainda. Se nós temos sentimentos elevados, procuramos desenvolver em nós os melhores sentimentos, vamos ensinar aquelas crianças que estão em volta de nós, ou jovens, as pessoas que estão mais próximas, que elas venham conviver conosco e aprender conosco isso. É um meio de transmitir esse conhecimento para outros, é da vivência. Porque o exemplo é o melhor do que qualquer, né, doar qualquer coisa através do exemplo é muito mais eficiente do que pelas coisas materiais, né? Então você ajuda uma criança, ajuda um jovem, você está modificando a humanidade. Porque quando o pai cria um filho muito bem criado, ele está fazendo uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você pega uma criança bem educada, preparada para viver no mundo, e bota no mundo,
essa criança vai trabalhar para que o mundo se melhore. Se você cria um filho egoísta, um filho vaidoso, orgulhoso, quando esse camarada for para a sociedade, ele vai chegar lá, vai destruir a sociedade, gente. Então, quer dizer, é uma obrigação nossa, um trabalho que a gente faz. Quando a gente educa bem o nosso filho, não estamos fazendo mais do que o nosso dever, do que a nossa obrigação e um trabalho que nós estamos fazendo para a nossa própria sociedade, não é? Quando nós ajudamos aquelas pessoas que se aproximam de nós, pelo nosso exemplo, o nosso exemplo é muito importante isso. Tem que frisar sempre isso. Porque as pessoas, a gente não parece não, tem até aquela frase do Paulo que diz, né? Nós vivemos cercados de uma nuvem de testemunha. E às vezes parece que não está valendo nada aquilo que você aquele tipo de vida que você leva. É uma vida tão chinfrim, uma vida tão simples, tão banal, que parece que não tem influência nenhuma. Mas tem 1000 olhos te observando. E 1000 olhos, e muitos aprendendo com aquilo. Falou, poxa, eu sempre procurei fazer as coisas da minha forma, mas não dá jeito. Mas eu conheço um casal ali, uns pessoal ali, que eles têm uma vida diferente, eu observo eles conseguirem. Por que eles conseguem, né? Aí vamos lá ver, procurar conviver com a pessoa, começa a ver o jeito que a pessoa vive, a forma e tal, vai aprendendo com ela como é viver e vai modificando. Esse é o exemplo da sociedade. Esse exemplo é muito importante. E nós estamos aprendendo isso aqui. A doutrina espírita é o melhor caminho para nos ensinar isso. Né? Porque ela tem uma filosofia limpa, pura, né? Traz para nós todas as situações da nossa vida, nos explica como isso acontece, de que forma, como, o porquê de tudo isso, e acima de tudo o Evangelho de Jesus, né? Jesus como modelo para todos nós. Então, dentro da doutrina espírita, o espírita em si, ele pode ser um exemplo para a humanidade, sim. Ele pode, com o seu comportamento, com a sua dedicação, sem se preocupar de querer modificar ninguém, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu agora sou espírita, eu aprendi a conviver com Jesus, aprendi o Evangelho de Jesus, agora eu vou lá falar para o fulano que ele tem que viver o Evangelho de Jesus. Vou levar o Evangelho segundo o Espiritismo para ele, vou dar para ele ler, ele vai ver só, ele vai aprender o Evangelho de Jesus. Não, não é por aí não. A gente tem que estudar a doutrina espírita, aprender com o Evangelho segundo o Espiritismo e viver. E viver o que aprendeu dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Viver. Aí sim, aí vai surtir efeito. Porque as pessoas vão ver, falam, epa, é por ali. Aí vão se interessar em querer saber, aí vão, é por aí, é um exemplo. Não adianta a gente querer, fulano, essa lição aqui é muito boa para você. Eu fui numa reunião ontem, vi uma palestra lá, pô, tá certinha para você. Mas não é, gente, é para nós mesmo. É para nós, porque a gente vai, pega, vive aquilo, aí o companheiro que não estava lá vê o nosso exemplo e aprende. É por aí, é aí, essa troca que a gente vive. Então é um trabalho constante, não adianta. É cansativo? Não, não é cansativo. Cansativo. A alma não cansa, porque cansa é o corpo, né? O que cansa é esse corpo aqui, ó, é o corpo material. A alma não cansa. A alma tem vida perene, abundante, vive sem, né? A alma é por aí. Então, não é cansativo, mas é um trabalho que é constante. Até porque a perfeição é infinita, né? Não adianta que a gente não vai chegar a ser perfeito amanhã. A gente pode ser melhorzinho, um pouquinho mais, mas perfeito a gente não vai ser. E esse trabalho é um trabalho que vai por aí afora. Não vamos ficar preocupados, que eu quero fazer tudo de uma vez só. Não, não. Despertei. Poxa, despertei para isso. Então, o que eu posso fazer? Da onde que eu vou começar? É o começo. Eu estava até pensando outro dia, né? Que nós não somos espíritas. Nós somos aprendizes de espírita. Aprendizes do espiritismo. Olha só, isso é um exemplo. É claro que a gente é espírita, mas eu estava falando de aprendiz por quê? Quem é o aprendiz? É aquele que não sabe o que quer aprender. E o aprendiz, ele tem que ter o quê para poder aprender? Qual é a primeira? Vontade, né? Mas humildade. Você acha que um aprendiz que é orgulhoso, ele aprende alguma coisa? Não. Ele acha que sabe? Ele acha que já sabe. Então ele tem que ter humildade. Tem que ter também vontade. Também é muito importante. Porque se você não tem vontade, não adianta, você não vai chegar lá.
Então, como aprendiz, a gente sempre se colocar, o que eu sou? Eu sou um aprendiz. O que o aprendiz precisa? Ele precisa aprender. E para aprender, o que ele precisa? Aprender com aquele que sabe mais. Nós temos aqueles irmãos nossos que sabem mais. Nós lemos hoje a lição do Emmanuel, que é um amigo espiritual que está bem acima de nós, com desenvolvimento espiritual, intelectual, e que com toda bondade, com toda boa vontade dele, vem aqui nos ensinar o caminho, mostrar, ó, a pedra é por aqui, ó, Jesus falou isso, e vai decifrando para nós, vai interpretando para nós aquelas palavras, abrindo coisas que a gente não via, e é mesmo, e abre cada porta assim, que nossos olhos vão vindo, vai aprendendo mais, e como aprendizes, nós vamos crescendo, para que um dia também nós possamos ser professor, né? Que é isso que acontece. O professor de hoje foi o aprendiz de ontem. Não é? Foi o aluno de ontem. Então nós estamos aqui aprendendo. Vamos nos colocar a condição de aprendizes. E o aprendiz de boa vontade, que tem humildade, que tem vontade de aprender. Isso tudo favorece aquele que vai ensinar também. Nós estamos procurando quem vai nos ensinar. Se você vai com humildade, com vontade, com boa vontade, vai facilitar o trabalho daquele que quer nos ensinar. É isso que a gente tem que viver na nossa vida, né? Muito importante ter esses princípios dentro de nós. Então, gente, nós todos aqui somos aprendizes, né? Do Evangelho, aprendizes do doutrina espírita, e vamos procurar manter essa força dentro de nós. Na hora que a gente estiver naquelas horas de muita crise, na hora que a coisa estiver ruim mesmo, né? Que a coisa tá difícil, vamos procurar nos aquietar, procurar o nosso cantinho interior, conversar com Deus, falar, ó Senhor, eu agora estou aqui no meu coração, no meu espaço aqui, falando contigo, né? Estou precisando da sua ajuda, do seu amparo, da sua proteção. E estou disposto a mudar, estou disposto a trabalhar, estou disposto a aprender. Me ajuda, Senhor. Olha, todos nós que fizermos isso, vamos ter uma resposta sincera de Deus. Obrigado. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.